Pois é, Maracanã. Esperei até para fazer o nosso vídeo, porque tinha que saber, né? Quem vai pegar o Vasco? Quem vai pegar o Botafogo? Fluminense ou Bahia? Deu Fluminense 2-0. Trazer alguns detalhes do jogo e também falar do clássico de amanhã. Botafogo e Vasco da Gama, muita coisa acontecendo nas últimas horas e atualizar você. Agora esquece seleção brasileira, né? Agora é só no sorteio da Copa do Mundo. Em outubro tem 2 jogos amistosos, em novembro também. E agora vamos ao nosso fogão a lenha. Vamos pegar os clubes do Rio de Janeiro, vamos pegar o Vasco principalmente aí, para saber até onde ele vai. Tomara que prossiga. E essa Copa do Brasil semifinal é depois do Campeonato Brasileiro, depois do dia 7 de dezembro. Eu vou explicar tudo isso aí para você. Antes aquele pedido, se inscreva aqui, Wellington Campos FC. Paga nada não. Joinha, fortalece aí o nosso trabalho e você vai nos ajudar maravilhosamente bem. Me ajuda? Se inscreva. Pede alguém para se inscrever também? Pode ser? Roda a vinheta. Vamos lá, minha gente, vamos lá, porque tem muita notícia. Deixa eu começar com Fluminense e Bahia, né? Acho que muita gente não assistiu, muita gente não acompanhou. Foi 2-0 para o Fluminense, placar agregado 2-1. E porque lá o Bahia ganhou de 1-0, gol do Luciano Juba. Aqui no Maracanã, o Fluminense fez 2-0. Canóbio aos 9 do segundo tempo cobrando o pênalti e Thiago Silva aos 39 do segundo tempo de cabeça. Ele desviou uma bola, tirou o goleiro Ronaldo completamente da jogada, fazendo 2-0 para o tricolor. E com isso o Fluminense garante R$9.922.000, quase 10 milhões de reais de premiação. Fluminense jogou com Fábio, Guga, Thiago Silva, Freitas, René, Martinelli, depois Bernal, Hércules, depois Germancano, Nonato, o Kevin Serna, depois Queno, Everaldo e Canóbio, depois Ignácio. A renda foi de R$1.980.099,50 para 48.669 torcedores pagantes, aliás, presentes, 45.349 torcedores pagantes, 45.349 pagantes. Então, o Fluminense avança, fica esperando amanhã quem passa, Vasco ou Botafogo. Jogo das 9h30 da noite no estádio Newton Santos. Botafogo chegou a informar que alguns ingressos foram devolvidos, aquele negócio de cartão não passa e tudo, e esses cartões serão revendidos aí à torcida botafoguense. E também nos grupos dos vascaínos, muita gente procurando ingressos para o setor do Vasco, que terá 2.000 torcedores. Bem, uma notícia importante, o Vasco anunciou agora à noite que o Alex Teixeira, aos 35 anos, de comum acordo, fez a rescisão. Quem procurou o Alex Teixeira para rescindir foi o clube e acabou aceitando aquela coisa toda, já não tinha tanta oportunidade assim, então é menos um daquele grupo do técnico Fernando Diniz. O Alex Teixeira, pelo amor de Deus, o Alex Teixeira, ele merece todas as saudações, todo o carinho por tudo que ele fez pelo Vasco, desde a base, passando pelo profissional, foi embora para o exterior, levou o nome do Vasco da Gama, voltou, vestiu a camisa, né, levou a família para dentro de São Januário. Então, Alex Teixeira, meu respeito, meu carinho. E em nome do Vasco, se é que eu posso falar em nome do Vasco, muito obrigado. Mas acho que a torcida agradece. Deixa o seu comentário aí, deixa uma mensagem para o Alex Teixeira, 35 anos, fazendo uma rescisão amigável. Não poderia ser diferente, ele que é cria do Vasco da Gama. Bem, o Vasco está tentando também livrar, né? Eu não gosto muito dessa palavra, eu gosto de tratar as coisas mais profissionalmente. Vamos lá, Maurício Lemos e Jean Davi, achar um clube que possa encaixar
esses jogadores que não estão fora dos planos do técnico Fernando Diniz. Isso é fato, não vão jogar. O Jean Davi há muito tempo já não joga, o Maurício Lemos chegou até a participar de alguns jogos, diria até de algumas fogueiras. Ele não conseguiu sair tão bem e te confesso que quando ele foi anunciado, zagueiro do Atlético, Maurício Lemos, eu falei assim, pô, vem aqui, agora vai, né, fechar a porteira, vai ser um ótimo zagueiro, mas infelizmente não se adaptou. Outro que o Vasco topa negociar é o Lucas Oliveira. Outro que chegou com muita moral, com uma expectativa grande para que chegasse, jogasse, tomasse conta da posição, não aconteceu. Teve problemas também de ordem médica e o Sport veio atrás dele, não aceitou. Tem outras propostas para o Lucas Oliveira, para que ele possa, então, deixar São Januário. E o Lloyd Augusto já está voando. Ouvi alguém dizer que já estava voando para a Europa. Vai jogar no Rizespor, da Turquia, que vai pagar os salários dele integralmente. Então, tudo que o Vasco pagava, esse time da Turquia vai pagar do Lloyd Augusto, que se esperava que fosse uma grande atração, alegria nas pernas, aquela coisa toda, e não aconteceu. Por incrível que pareça, parece estar dando mais alegria com essa informação de que está sendo emprestado, com a obrigatoriedade do clube turco depois de comprar, do que quando chegou, ou quando tinha uma expectativa. Por incrível que pareça, dessa galera toda que chegou recentemente, vocês me socorrem aqui, o que salvou mesmo foi o Nuno Moreira. Quem mais? Tem mais alguém? Dessa galera recente, né? Dessa galera recente que chegou, Nuno Moreira, eu garrei mais ou menos. O que mais aí, Wellington? Posso estar faltando com não com a verdade, mas com a memória. Me socorre aí nos comentários. Ué, você esqueceu do fulano? Bota aí, né? Então são alguns jogadores que vieram. Agora tem o Robert Renan, você tem aí o Matheus França. Então vamos ver se esses caras aí jogam e conseguem encorpar o time do Vasco da Gama. Não é só ter 11, hoje ninguém joga mais com 11. Você tem que ter, em condições, você tem que ter 22. Isso é fato. Mas eu tenho mais 5 para o banco. E se um desses 5 machuca? E se 2 do time principal são suspensos? Como que você faz? Né? Senta na beira da calçada, né, no meio-fio da rua e chora? Não. E o Vasco tem um investimento forte em cima disso. Então a gente torce para que isso aconteça. Pelo lado do Botafogo fica aquela expectativa se realmente o Danilo vai para o jogo. Wellington, quem é o favorito? Eu te diria até que o Botafogo é o favorito por jogar na casa dele, por jogar na grama sintética, aquela coisa toda. Mas, como diz Gerson, meu amigo canhotinha de ouro, jogo é jogado e lambaria pescado. Então não adianta querer ganhar antes ou perder antes. Joga, arrisca. E aí sim você vai ver. Vale R$ 9.922.000 para quem avançar, né? E o Fluminense já está lá. E agora é esperar Vasco ou Botafogo. Outra coisa, o campeonato termina dia 7 de dezembro. A FIFA anunciou, quem for campeão da Libertadores, for para o Mundial de Clubes lá, dia 10 já tem jogo fora do Brasil. E a CBF está colocando aí 17, se não me engano, 17 e 21, algo assim nessas datas, mais para o final do ano da Copa do Brasil. Então, só para a moçada ficar ligada, mais para frente aí, vai acertar tudo direitinho, negócio de data, mas por enquanto é isso aí. Deixe o seu comentário, é super importante você dar aquela força para a gente, você participar, comente, me ajuda, tá bom? Se inscreva aí, Wellington Campos FC, paga nada não, dá aquele joinha, fortalece aí o nosso trabalho, é super importante a sua participação. Olha aí, ó.
O Vasco se prepara para enfrentar o meu Botafogo amanhã, jogo de Copa do Brasil, gente, tá? Por isso que o clima tá quente aqui, tá? Porque alguém vai morrer na competição, ou eu ou o Pedrosa. Ou chora eu ou chora ele. Minha mãe sempre me ensinou, melhor chorar o Só outro. um vai tocar o sino. Só um vai tocar o sino da Já classe. ganhou o Brasileiro, Libertadores, pô. Não é Mas eu possível que não vai nunca chegar minha ganhei vez, a Copa do Brasil. Não é possível, deixa pra A nós. minha cara. vez? Calma aí, Pedrosa. Eu só quero que chegue minha vez. Pô, bota a música de novo. É o Diniz. É o Moura na zaga. Vai chamar o VT ou não vai? Tem VT? Porque senão eu vou dar meu recado agora. Não tem VT, mas eu vou falar um negócio aqui. O Vasco pode contar com o retorno do Tietê e do Paulo Henrique. Aí o outro que pode também voltar é o Paulinho, tá? E aí o Cristo tá ali, já fechou o braço pra mim. Aí, o que aconteceu? Ele apresentou uma dor na lombar e ficou fora de 2 jogos, mas pode pintar como opção do Diniz na partida contra o Fogão. Lembrando aí que a gente já sabe, o Jair vai ficar fora por um longo tempo devido à grave lesão, rompeu parcialmente o ligamento cruzado anterior, já falamos aqui da situação clínica do Jair. Voltando pro assunto, fala o que tu queria falar. O calendário do futebol brasileiro mudou. Começou. Certo? O calendário do futebol brasileiro mudou e as semifinais da Copa do Brasil vão ser só depois do Brasileirão. Então, assim, se o Vasco passar, a chance aumenta. Se você tivesse cabelo, não era careca. A chance aumenta de quê, Pedrosa? Venê, essa Copa do Brasil está acessível. Ela está acessível. Obrigado, não precisava rir, Pedrosa. Se o Vasco passar do Botafogo, o que é muito difícil... Peraí, deixa eu gravar, porque quando eu ficar revoltado em casa eu vou ouvir. Eu tô dando só uma informação para as pessoas. Se o Vasco passar do Botafogo, a chance aumenta. Você tá querendo dizer que eu sou o seu maior adversário dentre os outros? Cara, hoje o Botafogo é um dos times mais fortes da Copa do Brasil. Sem dúvida, porque eu olho... O que é que você tá fazendo essa cara? Fluminense, Bahia, Corinthians. Você tá me botando pra nada? Ei, tem Cruzeiro ainda, cara. Tá, mas você tá me botando pra nada? Eu não tô entendendo ele acreditando no título. Ah, pensei que era ele falando que eu sou uma das maiores adversárias. Se o Vasco... Tem o Corinthians ainda. Porque o ponto é o seguinte, se o... Corinthians... Eu tenho mais medo do Corinthians do que do Botafogo. Eu sei. Mas muito mais. A questão é a seguinte, você tem a Copa do Brasil depois do Brasileirão, você foca só no Brasileiro, faz uma campanha decente, que é o que o Vasco tem que fazer, ficar lá entre os 10, digamos assim, quem sabe, se livrar do rebaixamento, é o mínimo, ainda mais com os reforços que o Fernando Diniz ganhou. E, cara, depois, meu camarada, é mata-mata, é São Januário lotado, é a torcida enlouquecendo. Sabe que o torcedor do Vasco não precisa de muito, né? Não precisa de muito. Deixa acontecer. Deixa acontecer. Não toma a água que ele tomou antes não, hein, do programa. Senão... Você não pode falar desse título que tu não tem. É o que você falou? Esse título você não tem. Não tenho. Então, sonha Na minha devagar. vida. Sonha pequeno. Esporte rápido. E o Robert Renan e o Matheus França, jogam ou não jogam? Jogar, eles podem jogar. Ser titular, acho muito difícil. Quase Não, mas impossível. estão à disposição? Estão à disposição. Relacionado. Na Na minha Sua vez, vez, o aqui, Cristo ó. fecha o braço. Esquece. Ah, vem o CR7 pro Vasco, só pro jogo contra Estão o à Botafogo. disposição, É assim que Mas funciona. fica tranquilo, Matheus França nem é bom jogador. Não é bom não. Nem se preparou com o Diniz nos últimos 10 dias. Vamos jogar o Botafogo na roda de conversa também, tá? Titular da seleção brasileira na derrota para a Bolívia, que era o sonho do Pedrosa, o Vitinho vai ser avaliado para saber se terá condições de enfrentar o Vasco. Ah, Fernanda, ele é fã número 1 do Vitinho, torce pela carreira do rapaz? Sim. Queria ver ele com a camisa da seleção? Não, ele só não quer ver o Vitinho enfrentando o Vasco. Então ele prefere que ele sirva a seleção brasileira para não ter condições físicas para enfrentar o Vasco da Gama. O meu Savalizo também retorna após defender a Venezuela, mas a sua utilização vai depender da estratégia da comissão técnica. O Savarino jogou bem menos minutos do Sim. que o Vitinho, né? O Savarino Acho que começa ele no jogou banco, 30 o Vitinho... minutos E no em umas pouco. condições normais, né? Não na altitude. Exato, Vini, eu acho que esse é o maior ponto. Porque o Vitinho joga numa altitude de 4.000 metros sendo titular. O Savarino começa no banco e não tinha altitude, né? Foi um jogo bem quente, bem pegado contra a Colômbia.
Mas, e foi um jogo até muito frustrante para a Venezuela, que o Savarino é da Venezuela, porque a Venezuela acabou não indo para a repescagem, né? Fernandinho, eu acho que é o nosso dever como jornalista a gente criticar sempre essa data FIFA fajuta que é aqui no futebol brasileiro, porque isso não ajuda de nada. A data FIFA, ela acontece por quê? Para não prejudicar os clubes. Só que os clubes continuam sendo prejudicados. Eu acabei de mencionar o exemplo do Jean Lucas. O Bahia, muito prejudicado por conta disso. O Botafogo, muito prejudicado por conta disso. O Vasco também pode ficar prejudicado por conta do Pulmita Rodrigues, que é um jogador que pode ser um reserva imediato do PH, que não está vivendo o melhor momento fisicamente falando, porque vem de uma lesão. Então, assim, eu acho que o calendário brasileiro precisa ser revisto. O novo presidente da CBF chegou dizendo que vai fazer mudanças. Espero que ele pegue esses casos como exemplo, porque os clubes estão sendo prejudicados sim. A gente mencionou Bahia, Botafogo, Vasco, entre outros clubes aí. Então, torcer, assim, brincadeiras à parte, torcer para que de fato os clubes não sejam prejudicados. E pode parecer uma bobeira para o torcedor que gosta de futebol e talvez não se aprofunde muito nesse assunto da questão física, da preparação física, o que se chama de microciclo, pensando num ciclo de esportivo da semana, um macrociclo pensando numa coisa maior. Quando você pensa num jogador que veio da seleção, pensou que o Vitinho, vamos lá, jogou tal hora ontem, e aí ele pega o avião, vem para cá, e aí ele joga amanhã. O ideal é ter um pouco mais de horas. Às vezes até, gente, pode parecer loucura até, mas 10 horas de descanso fazem toda a diferença. Às vezes a gente vê uns jogos aí 8 da noite, de domingo. Gente, que loucura! Mas às vezes 4 horas a mais de descanso na vida daqueles atletas fazem toda a diferença. Tem jogador que apresenta o desgaste 48 horas depois. Isso. Você sabe disso, não, você estudou isso. E esse controle de minutagem é importante. E o controle do descanso é muito mais. Não só do quanto você não vai jogar ou você vai jogar. É o quanto você vai descansar. Aí eu vou botar uma pulga atrás da tua orelha, que gosta de malhar e quer ficar fortona ou fortão. Você malha malhando e malha descansando. Sim. Que a tua fibra recupera quando você descansa. E não só quando você malha. Quando você malha, ela se destrói. Quando você descansa, ela recupera. E aí que faz o volume ali, que chama de hipertrofia. Então, o descanso ele é muito importante, não só para você que gosta de malhar, mas também para, obviamente, o atleta de alta performance. Então, talvez essa data FIFA ela ia ficar muito mais preciosa se tivesse um pouquinho mais de horas no pós-jogo. Qual o último jogo? Terça-feira? Dá um pouco mais de horas para o jogador poder descansar e poder servir o seu time, né? Que é o que acontece. E aí, por exemplo, o Botafogo agora, o Vitinho jogando 4.000 metros, titular, obviamente não, é muito forte falar obviamente. Provavelmente o cara vai estar desgastado, Pedrosa. Aí... eu acho difícil ele começar o jogo. Ele falou ontem, inclusive. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. Vasco que tem um péssimo aproveitamento no Newton Santos e nessa quinta-feira vai tentar aí fazer essa descrita aí pro lado do Vasco. Deixa seu palpite ou placar pra esse jogão. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!